Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Apocalipse 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Enquanto você procura, eu quero glorificar ao nome do Senhor. Estar aqui na igreja de Ipanema para mim é estar em Belém, na casa do pão. Chegamos de manhã, pastor Alexandre tomou um susto. Falei, não, já tem caminho. Estou indo para a casa da irmã Rose. A casa da irmã Rose, para nós, né, Cislene, é casa de Isabel. Quem entende o mistério, entendeu. Fico feliz, minha alma se alegre em revê-los. Pastor Gerson, pastor Alexandre, meu pai, pastor Jander. Irmãos, onde eu vou, numa conversa vai sair o pastor Jander. Aí eu falo, pronto, Jesus. Não tem jeito. Pastor Robson, te fiz passar perto. Os demais obreiros, que Deus abençoe. Eu quero também dedicar este culto ao Senhor. Dia 4 de janeiro, era ceia aqui, se não me falha a memória. Cheguei nessa casa como Ana. A angústia do meu coração era tanta que eu sentei ali naquele banquinho e chorava. Pastor Jander desceu e falou assim: ô minha filha, você está com raiva de alguma coisa? Você está triste com alguma coisa? Eu disse não. Mas naquele dia Deus me acudiu. E eu estou aqui rendendo graças ao Senhor. E Ele sabe por quê. Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você pode se assentar dando glórias a Deus. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, vamos fazer uma exposição desse texto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, o seu servo. Eu peço que você redobre a sua atenção e peça ao Espírito Santo de Deus em espírito. Espírito Santo, abra a minha mente, porque eu vou acelerar a marcha. E quem estiver ligado vai receber. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a essa igreja. Quando Jesus veio à terra, Jesus veio para curar, libertar, santificar, ressuscitar. Ele veio não para trazer paz, mas para trazer a espada ao mundo. E quando Jesus é ressurreto aos céus, os seus apóstolos foram advertidos que seriam perseguidos por causa do nome dele. A perseguição então começou como Jesus havia predito, porque passam os céus e a terra, e as palavras dele não hão de passar. Quer para nós essas palavras aparentem ser boas ou aparentem ser ruins. Agora os discípulos do Senhor começam a ser martirizados. Tiago, irmão de João, foi morto pelo rei Herodes a fio da espada. Paulo, ele é um dos últimos, porque ele é apóstolo nascido fora do templo, e ele espera no cárcere de Deus, porque ele diz: prisioneiro eu sou de Deus e não de César. Ele espera para ter a sua cabeça arrancada, mas enquanto ele espera, ele prega, e ele escreve: da casa de César saúdam. Porque enquanto Paulo pregava, ele evangelizava o guarda da direita, o guarda da esquerda, o guarda que trocava de turno, e as portas do inferno não puderam deter a igreja do Senhor.
Os apóstolos agora, diz a história, que Pedro é crucificado de cabeça para baixo, como predisse também Jesus quando diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro pela terceira vez responde: Senhor, Senhor sabe que eu te amo. Ah, Pedro, um dia você mesmo vai ser entregue para ser morto por amor de mim. Sobrou um apóstolo. Esse apóstolo é autor do Evangelho de João. Um evangelho diferente dos outros três. Ele começa escrevendo com uma revelação que os outros três não têm. Mateus, Marcos e Lucas escrevem alguns genealogias, e outros começam já, como Marcos, o ministério de Jesus. Mas João não. João andava intimamente com Jesus. Ele era conhecido como discípulo amado. Ele era pescador. Mas em todas as coisas que Jesus foi no secreto, estava Pedro, estava Tiago e estava João. João, do círculo dos três, ele era o mais próximo de Jesus, a ponto de ter intimidade, de reclinar o seu peito na cabeça de Jesus. E ele conhece a presença que balança a alma. Ele conhece a presença que prende com algemas invisíveis as mãos e os pés, mas antes de prender as mãos e os pés, prende primeiro o coração. E ele escreve o Evangelho segundo João. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ele reconhece que ele é o Cristo. Ele reconhece que antes do madeiro há um Deus que fez os céus e a terra. Ele reconhece que antes da manjedoura há um Deus que separou terra e água. Ele reconhece que antes de Jesus calçar as sandálias e ir para a carpintaria, há um Deus que criou sol, lua e estrelas. E é com esse Deus que João quer andar lado a lado. Ele também escreve as epístolas, primeira, segunda e terceira epístola universal de João. E a perseguição avança e a igreja escreve. A perseguição avança e a igreja avança junto. E João agora já é um senhor de idade. E ele agora é levado exilado para uma ilha chamada Patmos. O que era esse exílio? Esse exílio era uma forma de prisão e trabalho escravo forçado. Os prisioneiros ficavam nessas ilhas, sem contato nenhum com familiares, mas eles não ficavam lá sentadinhos na beira da praia esperando o tempo passar. Eles eram submetidos a condições extremas de frio, de fome e de trabalho. Aí ele escreve: eu, João, vosso irmão e companheiro nas aflições, estava numa ilha chamada Patmos. Eu, João, vosso irmão e companheiro na aflição, estava numa ilha chamada Patmos. Por quê, João? Por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não fui contra o governo, eu não comprei e não paguei, eu não confrontei o exército de Roma. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João estava naquela ilha, talvez ora muito frio, talvez ora muito quente, ele ouve uma voz como que de trombeta, e ele se vira para ver essa voz. É porque a voz do Senhor, ela tem muitos tons diferentes. Ela pode ser como uma voz de muitas águas, mas ela também pode ser como uma voz de trombeta. Sua voz, Senhor, faz tremer o universo. Sua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor,
fez surgir o universo, sua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Você pode dizer assim, ó: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, se eu não te ouvir, eu morro, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento, sua voz é. Mas se eu te ouvir, Senhor, não tem escravidão, não tem ilha de Patmos, não tem fome, não tem espada, não tem nudez. Eu vivo, eu simplesmente vivo, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Sua voz é tudo. E virando-me, João escreve: vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça era branca como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E agora a voz muda de tom, a voz é uma voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, como quem na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele se pôs sobre mim na sua destra, dizendo: não temas, eu sou o princípio e o fim. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. João escreve as coisas que em breve hão de acontecer. E o livro de Apocalipse agora se divide em 2 tempos. O primeiro tempo é uma análise atual, é um diagnóstico atual da igreja de Deus. E o segundo tempo são as coisas que em breve hão de acontecer. E nós estamos no primeiro tempo. E a primeira igreja diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A palavra anjo significa mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. É o mensageiro que é responsável pela palavra que entra na igreja ou pela palavra que deixa de entrar. E o anjo aqui está onde? No versículo 20 do capítulo 1, Deus diz: João, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Deixa eu te explicar. Na visão de João, a mão direita de Jesus estava na sua mão direita 7 estrelas. Na mão direita de Jesus, Jesus está dizendo: olha para a minha mão. A minha mão, ela adestra os meus mensageiros para a batalha. Olha para a minha mão, que foi perfurado com pregos, mas a minha mão abate aqueles que acham que são, mas não são. Olha para a minha mão domina e levanta do monturo aquele que acha que não é, e eu o aceito e eu o adestro para que ele possa
possa falar em meu nome. A mão direita de Deus é a mão que comanda. E o Senhor diz a nós nessa noite: a destra ergue, a destra consome. A destra e os líderes da igreja na terra estão na mão de Deus. Ele, como um vento, leva para lá e leva para cá. Ele, com os olhos como chama de fogo, olham para aqueles que estão assentados na cadeira acima de nós e diz: vocês estão aqui, ó, na palma da minha mão direita, e eu conduzo vocês para onde eu quiser conduzir, e assim farei para sempre. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O número 7 agora aparece pela segunda vez. O que é o número 7? Apocalipse deve ser lido na sua simbologia. Ele não é um livro literal. Então, interpretando o Apocalipse, nós entendemos que o número 7 é o número da perfeição. Sim ou não? É o número da plenitude de Deus. É o número da perfeição e é o número da plenitude. Assim como o número 10 também, e o número 12 simboliza plenitude. Mas ele está dizendo assim, ó, ele tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. Mas ele está passeando no meio dos 7 castiçais. O que é castiçal? Na minha igreja em Belo Horizonte, a porta dela tem um castiçal. Castiçal é... Quem sabe o que é castiçal, diga escola dominical. Quem não sabe, eu vou explicar. Castiçal é um pequeno pedestal onde, deixa eu falar numa linguagem abrasileirada, velas são colocadas e acesas. Ele é um suporte para que se acenda o fogo. Ele é um suporte para que se acenda o fogo. E o fogo faz o quê? Aquece e ilumina. Lá no tabernáculo, no deserto, tinha um castiçal de 7 braços chamado menorá. E ele apontava para Cristo. E quando Cristo vem, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Pelo que João também escreve: e a luz resplandece nas trevas, porém as trevas não o conheceram, não o receberam, mas todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí Jesus olha para nós e diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quem está entendendo? Igreja só é igreja se a presença dele estiver aqui. Do contrário, é um ajuntamento. Do contrário, é uma reunião social. Do contrário, é uma instituição, é um CNPJ sujeito a falir. Mas o Senhor não somente estabeleceu a igreja no seu nome, como ele toma posse da igreja estando vivo e visível no meio da sua igreja. Se os 7 castiçais são as 7 igrejas, ou seja, se os castiçais de ouro lá em Apocalipse simbolizam a igreja de Cristo, cadê a noiva do Cordeiro? Se os 7 castiçais de ouro simbolizam todos nós, tem crente adorando aqui, tem crente adorando no Japão, tem crente adorando em Cuba, tem crente adorando nos Estados Unidos, tem crente adorando no Nordeste, tem crente adorando no Sul. Todos nós juntos formamos os 7 castiçais de Deus. Aí sabe o que Jesus faz? Esse Cristo glorificado, com os olhos como chamas de fogo, tem uma espada aguda saindo da sua boca. Ele passeia no meio dos 7 castiçais. Ele passa aqui, está passando na Europa, está passando na Ásia, está passando na África. Ele está passeando no meio da sua igreja. Quando ele passeia, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele dá poder, ele liberta, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nós somos a igreja, e é por esse poder que passeia em nosso meio que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se ele passeia, ele não vai passear
passeando por passear. Enquanto ele passeia, ele está sondando cada coração. Ele sabe quem é que veio para o culto e quem é que veio para o templo. Ele sabe quem é que chegou aqui e diz assim: hoje é meu limite, eu não aguento mais. Ele sabe, e ele também sabe quem aguenta mais um pouquinho. Ele sabe quem entrou com o coração jubiloso, e ele sabe quem está desligado do céu. Ele sonda, ele vê. Ó Senhor, tu me sondastes e me conheces. Conhece o meu deitar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Ó Senhor, sem que haja uma palavra na minha boca. Ó Senhor, tudo conheces. Aí ele diz: eu sei. E esse eu sei não é um ser de saber porque alguém contou para ele. Não é um ser de saber porque ele simplesmente viu. É um ser de saber profundo porque ele sondou. Aí ele diz assim: olha, eu sei das suas obras e do seu trabalho. Eu sei das suas obras e do seu trabalho. Aí você diz: não é a mesma coisa? Jesus não está repetindo. Não é assim. Porque no português as palavras podem ser equivalentes, mas a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego koiné. É uma língua que nem existe mais. Mas, para quem estuda a Bíblia, vai na profundidade cavando o texto, porque ler Bíblia é isso, é orar e labutar, orar e cavar. Nós entendemos que obras é diferente de trabalho. O que é obras? Por exemplo, olha para esse templo aqui. Esse templo um dia, aqui era um lote vago, certo? Se não era um lote vago, era uma outra construção. E alguém um dia, um lote vago, alguém um dia chegou aqui e disse: vamos fazer um templo aqui? Ninguém estava vendo, aqui só tinha mato. Mas alguém veio e mediu. Algum arquiteto, algum engenheiro pegou e desenhou o templo. Aqui vai ser o púlpito, aqui vai ter a palavra escrita em Jesus. Isso são obras, são coisas invisíveis. Alguém pegou o projeto, colocou debaixo do joelho e disse: Senhor, agora eu vou orar. Aí isso são obras. Obras o homem não vê. Obras é quando você ainda não executou, mas o Espírito Santo soprou no seu coração um projeto. Você colocou ele diante de Jesus e no céu já está tudo acontecendo. Está tudo sendo registrado, está tudo sendo selado. A eternidade está dizendo sim. A eternidade está mandando recurso. A eternidade está em concordância. Aí Jesus diz: eu sei quem é que saiu de casa em espírito e em verdade, porque isso é obras. Mas eu também sei, quando este grande conjunto levantou para cantar, quem é que só fez o trabalho, quem é que abriu a boca e só verbalizou as palavras que estavam no telão. Mas eu sei também quem realizou a obra e quem realizou o trabalho. Aí como é que é o trabalho? Um dia o pedreiro veio, bateu massa. Um dia alguém levantou parede, alguém bateu laje. Isso é trabalho, trabalho é visto. Aí Jesus está falando: igreja de Éfeso, eu sei das vossas obras, eu sei do vosso trabalho, eu sei aquilo que todo mundo vê, mas eu sei aquilo que ninguém vê. Eu sei aquilo que você faz, que ninguém... Eu sei, você não é visto, mas eu sei. E quando você executa, eu também sei toda a intenção do teu coração. Sei das tuas obras, sei do teu trabalho e da tua paciência. O que é paciência? Paciência é o resultado de um sofrimento aprovado. Deixa eu repetir. Paciência é o resultado de um sofrimento aprovado. Paciência é esperar com esperança. Já viu aqueles irmãos mais idosos da igreja? Você quer ser alimentado? Estava falando com a Cislene ali. Cislene, quantas vezes por ano nós temos que ir na casa da irmã Rose? Dá para ser mais crente mais uns 15 dias para frente. Aí nós temos que voltar a sentar na mesa da irmã Rose de novo. Você vê o irmão, tem marcas de ferida no corpo, na alma. Tem história para contar. Tem o cabelinho branco na cabeça. Pode estar com o armário vazio. Você fala: irmão, como é que vai? Ô meu filho, Jesus nunca falhou. Ele nunca falhará. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Porque como Jó, eu já fui provada, mas fui aprovada. Eu sei em quem eu tenho crido.
Aí o Espírito Santo está sacudindo e mexendo na tua memória nessa noite, por causa da fraqueza com a qual você adentrou nesse templo, e está dizendo: vai puxando da memória aí tudo aquilo que com paciência eu te fiz esperar. Vai puxando da memória aí tudo aquilo que com paciência eu te fiz sofrer. Foi eu que fiz a ferida e eu liguei. Foi eu que abri o teu coração e o teu coração com a minha espada transpasseia, mas cuidei de ti. Lembra que eu te aperfeiçoei na minha olaria, diz o Senhor, e te coloquei vivo, e do teu ventre começou a jorrar rios de águas vivas. Eu te conheço e sei da tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova o que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. O Espírito de Deus está dizendo: Éfeso, não é qualquer um que prega em vosso púlpito. Tem muita gente dizendo que foi chamado, mas quando passa por aqui, Éfeso, vocês são igreja pequena, mas não se rendem aos púlpitos dos falsos profetas. Éfeso, e por isso eu tenho me agradado de ti. E sofreste, e tens paciência, porque sofreste, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Lembra? A igreja toda está convidada para a escola dominical. A igreja está cheia. A igreja toda é aniversário da igreja. Desfile da Assembleia de Deus, meio-dia no sol quente, 3 horas da tarde no sol quente. Aí você vai cantando: Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Você está feliz. Chega em casa, depois do culto ainda tem culto na sua casa. Tem festa dos jovens, festa do circo de oração, festa do adolescente, festa das crianças, festa do aniversário do templo, festa do aniversário do pastor. Esse povo crente não cansa de ser crente. Não, a gente não cansa não. Quanto mais culto tem, mais culto a gente quer. E depois do culto ainda tem janta, né? Hoje não, viu, gente? Não estou profetizando, não. Ainda tem janta ainda. Feijoada na vigília. A vigília acaba 3 horas da manhã. Aí você pensa: vamos tomar um café, né? Para não dormir em paz. Não, é feijoada. E as irmãs estão lá dando glória, né? E comendo. E como tem feijoada para vender depois do culto? Hoje tem feijoada para vender depois. Olha como é que a voz da profeta está afinada. Feijoada, adquira a sua. R$5. R$5, isso é muito barato. Não, gente, vocês dão 10, em nome de Jesus. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Anos se passam, a igreja vai avançando. Os conjuntos vão crescendo. Vai nascendo menino. Vai enchendo o banco de menino. A sala de escola dominical vai dobrar. A igreja está em pleno atividade. Mas agora preste atenção aqui, porque o tom da voz de Deus muda no versículo 4. O tom da voz de Deus muda. E ele diz assim: Éfeso, tenho porém. Jesus é amigo mesmo. Ele fala o que precisa ser dito. Ele apara as arestas da nossa vida por amor ao nome dele. Aí ele diz: tenho porém contra ti. Sabe o que significa a palavra contra? É um posicionamento de Deus contra nós. Ele está dizendo: inimigo sou de vós, me declaro inimigo seus quando o assunto é amor. Me posiciono como inimigo de vocês, porque eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Sabe o que significa primeiro amor? Primeiro amor significa amor principal. Primeiro amor significa amor principal. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender. Eu e o Boaz, nós vamos fazer 16 anos de casado, temos 20 anos de namoro. E a gente se via sábado, domingo e segunda, porque segunda não tinha faculdade. Só que ele tinha hora para chegar lá em casa e hora para sair. Os pais crentes digam amém. Tinha hora para chegar, hora para sair. A hora dele chegar, que é o horário mínimo de tolerância que meu pai dava, era 7 horas da noite. Só que ele trabalhava numa farmácia do lado da minha casa.
Então 6 horas da tarde ele estava liberado. E aí o que ele fazia? Ele esperava na esquina até dar 7 horas. E eu toda pronta, 6h59, eu estava do lado do interfone. E quando o relógio fazia 7, o interfone, não atrasava 1 segundo. Aí o coração da gente faz o quê? Já acelera. Não é? Só que ele também tinha hora para ir embora. Que eu não vou falar o horário para vocês, não. Ele também tinha hora para ir embora. E na hora que a gente piscava, aí o Carlos Magalhães é afobado, né? Magalhães é afobado, será? Eu sou Magalhães, pastor Jânio é Magalhães. Aí eu falei, não acredito, agora essa semana que vem. Dava uma tosse de repente. Essa semana que vem, Jesus. Ai, mas eu nunca namorei assim. E tal. Aí você já viu uma mãe que está grávida? E aí, a gente passa pela grávida e a gente fala assim, irmãs, aproveita para dormir agora, porque depois você não vai dormir. Não é? Tem uns que nascem abençoados, tem uns bebês que nascem abençoados. E a mãe tem um sono pesado e durante a gestação ela fica assim, como é que eu vou fazer se esse menino quiser mamar de noite? Precisa trocar a fralda dele, porque eu não tenho condição, meu sono é muito pesado. Aí deita o pai, a mãe e o bebê recém-nascido. E o bebê faz assim. O que a mãe faz? Acorda. E o pai? Ronca. Por quê? Porque aquele bebê se tornou a prioridade da vida daquela mãe. Mexe com todos os neurotransmissores cerebrais. Mexe com os hormônios do corpo. Mexe com a alma, com o coração e com a mente. Muda o relógio biológico daquela mãe. Isso é o poder do primeiro amor. Então o neném deu uma suspirada ou uma assustada. A mãe, pá. E você já está com o olho aberto, o sono já foi embora, você sabe exatamente o que você está fazendo na madrugada e o marido está roncando. Porque a nossa fisiologia muda. Aí o primeiro amor, Jesus está dizendo, eu, um dia, fui para vocês a prioridade, o amor principal. Um dia, eu fui para vocês a prioridade do amor principal. Lembra aí, quando na vossa rotina você já acordava pela manhã e começava a andar na rua falando em línguas estranhas. Você passava em frente àquele comércio, passava em frente à padaria, em frente do botequim. O povo olhava e falava assim, aquele menino é meio doido, aquela menina é meia doida. Mas você já estava só falando com Jesus. Lembra que quando no trânsito as suas lágrimas corriam, embaçavam, você tinha que encostar o carro, porque a presença de Jesus estava ali. Você acordava e você não passava a mão no celular, você falava bom dia meu amigo, o Espírito Santo, igual Davi escreve no Salmo 139, quando eu acordo eu ainda estou contigo. Todo o seu dia era banhado pela presença, era uma ansiedade de chegar no culto de oração. Eu lembro que nos meus 17 anos de idade, eu andava todas as manhãs do bairro Santa Cruz, quem conhece Caratinga sabe, até o Esplanada a pé, para orar 15 minutos de joelho e voltar. Tá certo que eu voltava com Boaz de carona, mas eu ia a pé orar, e assim foi 8 anos da minha vida. Mas eu lembro que quando eu entrava na igreja, eram 5 irmãs, cada uma dirigia um pouquinho da oração da manhã. Tinha oração de 5 a 6 e oração de 7 às 8 era para as irmãs mais desocupadinhas. Aí o cheirinho de Jesus estava lá já, as irmãs já estavam, eu nem ajoelhava direito, a lágrima já estava pingando grossa. Lembra desse tempo? Estava grossa, pingando no banco. Aí você só chorava e levantava com a alma
alma leve, a sua alma parecia que estava flutuando. Você andava na rua, parecia que os seus pés iam flutuar dia e noite, noite e dia. Lembra também da intensidade que você vivia, era muito jejum e muita oração. Hoje, quando a coisa aperta um pouquinho, a gente fala: ai Jesus, eu vou tirar um jejum na quinta-feira, ou a gente tem que fazer escala para ver quem é que vai jejuar em cada dia. Mas era a igreja toda jejuando. Por quê? Porque a gente tinha causa no jejum, porque a gente queria comprar um iPhone? É porque a gente precisava do carro do ano? Não, era saudade da presença de Jesus. A presença, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem. Cante, igreja. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Canta para Jesus, canta para Ele, pede para Ele assim, ó. Não. Enquanto você canta, você adora. Estenda as mãos em redição aos céus. Não nos deixe, Jesus. Nem por um minuto, por favor, Senhor. Não me deixe. A minha lembra do seu fervor. Você era um menino no culto. Você pulava, você batia palma, você rodopiava. Aí hoje você olha e diz assim: não, meu tempo de ser assim já passou. Aí você usa aquele versículo: quando eu era menino, eu falava como menino. Aí o Espírito Santo diz: eu te prefiro. Eu prefiro que você fosse, oxalá que você fosse para sempre um menino. Oxalá que você fosse, deixasse as lágrimas correr para sempre. Oxalá que você ainda pulasse de alegria na minha presença. Porque quem fica na janela julgando o pulo do outro é Mical. E Mical fica estéril. Mas quem é cheio da presença é Davi. Pode demorar anos, mas quando a presença retorna, eu grito, eu choro, eu pulo, eu glorifico, porque foi Ele que me salvou. Aí o imperativo do Espírito Santo é: Assembleia de Deus, gritai de novo. Assembleia de Deus, que haja barulhos de línguas estranhas em vosso meio de novo. Assembleia de Deus, batam palmas de alegria de novo. Assembleia de Deus, chorem na minha presença de novo. Chorai, gritai, façam barulho, mas não esqueçam da minha presença. Aí você lembra que depois de tudo isso, de um dia intenso na presença, você chegava no culto de missões. Aí no culto de missões, alguém começava assim, ó: Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. Senhor, tu sabes.
Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países? E você ia cantando e a lágrima correndo, deste mundo perdido. Aí você levantava sua mão e cantava, eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Aí você falava, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí nascia um menino na casa. Aí o pai e a mãe pegavam o menino e diziam assim, esse aqui vai ser profeta, esse aqui vai ser pregador do evangelho, esse aqui vai ser missionário. Outro dia dentro de um avião, eu falei assim, eu estava falando com meu pai, e eu falo com meus dois pais ao mesmo tempo. Eu falo pro pastor Jander, eu fico enchendo a paciência dele, tá cheio de compromisso, mas ele tem que responder, porque senão eu mando de novo a mensagem. E o meu pai só responde assim, ó. Aí eu falei, pai, tô dentro de um Airbus, eu e o Boaz estamos indo para Santa Catarina. Ô pai, qual que é a sua sensação de ter uma filha pregadora assim, hein? Aí meu pai falou assim, a minha sensação é de gratidão a Deus, porque o dia que eu levantei vocês e falei, Jesus é teu, Ele aceitou a minha oferta. Aí a gente acha que a gente não vai servir para nada, mas o Senhor aceitou a oferta. O Senhor aceitou a oferta do teu ventre. O Senhor aceitou a oferta da tua casa. O Senhor aceitou a oferta. O meu diagnóstico na barriga da minha mãe era, ou vai nascer, viver 8 minutos e morreu, não vai andar, não vai falar. Mas a minha saudosa avó Desília, que também é avó da Denise, passou em todas as Assembleias de Deus do campo de Caratinga e falou, igreja, levanta um clamor. Deus visitou meu avô, deu a ele visão, que era uma menina e não um menino. E era uma menina usada por Deus. Naquele tempo, mulher não pregava na Assembleia de Deus. Aí ele disse, fica tranquilo, porque é uma menina. Minha mãe estava com 39 graus de febre, toda manchada de roxo. A camisola da minha avó não servia na minha mãe. E o médico escutou o coração e olhou um para o outro e diz assim, não. O meu pai saiu, sentou na porta do hospital de Caratinga, e com as duas mãos no rosto ele chorou e disse, oh Jesus, é teu esse bebê, Jesus. E quando abriram a minha mãe, os médicos dizem assim, vai sair hoje, não vai ter choro. Eu não chorei. Eu gritei tanto, mais tanto, que o hospital inteiro veio ver. E com 8 meses de idade, eu já falava perfeitamente. Dá para ver que Jesus aceita a oferta e responde com fogo. Aí hoje tem gente que fala assim, mexe com isso não, menino, mexe com igreja não, igreja da Futuro não, quero que meus filhos estudem. Aí Jesus está dizendo, mais vale um dia na minha casa do que 1000 anos em outro lugar. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependesse. A igreja só é viva, a igreja só é igreja se tiver fogo aceso. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Imagina comigo que todas essas luzes vão se apagar e vai ficar tudo no escuro. Aí você vai acender uma vela. Quando acaba a luz, o que a gente faz? A gente acende uma vela. E você tem que ler um texto aqui nessa Bíblia. Quem está comigo, diga amém. Você vai pegar a vela e você vai colocar a vela bem pertinho do texto. Você vai conseguir ler sim ou não? Agora, alguém vai catar a vela de você e vai tirar. Olha para mim, para você entender. E vai afastar essa vela. Afastou. E você continua aqui. O que aconteceu com a Bíblia? Aí Jeremias escreve sobre Israel.
caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Jesus não está dizendo que se nós não voltássemos à primeira prática, Ele vai tirar o Espírito Santo do meio da igreja, não é isso. Mas Ele diz aqui na sua palavra, que o castiçal vai ser arredado de nós, numa boa linguagem mineira, que o castiçal vai ser afastado de nós, que o fogo do calor do Espírito não vai ser tão presente e tão forte, se nós não nos arrependermos. Lembra de onde caíste? Não é a localização geográfica que você caiu literalmente, mas é quando foi que você parou de ser o que você era na presença de Deus. Foi quando você enriqueceu? Foi quando você teve aquele emprego que você tanto sonhou, tanto pediu? Foi quando Jesus abriu a sua madre e você começou a ter menino, aí você fala assim: eu não tenho tempo mais nada, só para os meus meninos. Mas quando você não tinha, você chorava de noite dizendo para Jesus abrir sua madre. Quando foi? Porque você, quando não tinha terno nem gravata, vinha de chinelo para o culto. Lá na última porta você fala: vai, quem me dera ser obreiro na casa do Senhor. Você tem terno, tem gravata, tem carteirinha de membro e de obreiro, mas não ora mais como antigamente. Quando foi que você caiu? Foi naquela decepção que alguém que não morreu na cruz para você fez e feriu o teu coração? Foi naquela oração que você orou e aí Jesus não respondeu como você queria? Você pediu para Jesus curar e Jesus levou. Você pediu para Jesus deixar ficar e Jesus mandou embora. Quando foi que você parou de ser como era? Aí o Espírito de Deus está dizendo à igreja de Éfeso: vocês querem novamente que eu esteja em vosso meio, com curas, com sinais e maravilhas? Querem novamente que o castiçal seja aproximado de vós? O que acontece se o castiçal foi aproximado de vós? A Bíblia diz que Moisés estava no Monte Horebe, o monte de Deus. Ele estava todo frustrado. O camarada estava todo quebrado. Ele por 40 anos achou que ia ser príncipe, e por mais 40 ele pensou que a vida tinha sido acabada. E ele foi para o monte de Deus, levou as ovelhas para trás do deserto e foi para o monte de Deus. Quando ele chegou no monte de Deus, ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. O que você pode fazer diante disso? Algumas opções. Primeiro, correr. É uma coisa esquisita aqui, eu vou correr, eu não quero saber disso. Outra coisa é ignorar. Ah, isso é comum no deserto, estou passando, nem prestei atenção. Outra coisa é você ser atraído pelo fogo do Espírito. Aí ele escreve: virei-me para lá para ver mais de perto essa visão. E quando ele é atraído pelo fogo do Espírito, a voz da sarça fala com ele: Moisés, menino tirado das águas. O que significa Moisés? Menino tirado das águas. Ele chama o nome, ele resgata a identidade e ele lembra a Moisés, aquele homem lá do deserto, quem ele era. Livre, sobrevivente do Nilo, para um propósito. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. A primeira coisa que o fogo de Deus vai fazer com você é te santificar por dentro e por fora. A primeira coisa que o fogo do Espírito vai fazer é te pedir coisas que para muito parece bobeira, mas para o Espírito Santo de Deus tem a ver com santidade. A primeira coisa que o Espírito vai fazer é mudar teu posicionamento diante de Deus. Aí ele rapidinho tira a sandália dos pés e ele começa a se aproximar vagarosamente da sarça. E quando ele começa a se aproximar, Deus fala de novo: Moisés, eu te escolhi. Se não tem fogo, não tem chamado. Mas se tem fogo aceso, o chamado arde. E o chamado que está lá fora arde no teu coração, a ponto de você fazer igual Jeremias: tem um fogo que arde dentro dos meus ossos, no íntimo do meu ser. Ah, este fogo, ele arde tão intensamente que eu não posso conter. Eu te escolhi para livrar o meu povo da escravidão do Egito. Moisés, deixa eu me apresentar, eu sou o Deus de Abraão.
Aí isso é andar com Deus. Com o fogo do Espírito você começa a andar com Deus. Deus não pode ser entendido, Deus deve ser conhecido. E para ser conhecido tem que andar com Ele. Adianta você fazer tarde, IBAD, faculdade, todas as artes. Adianta um cadinho. Mas se você não andar com Ele, não adianta muito não. Tem que andar com Deus. Eu falo com propriedade de causa. Eu sou professora de teologia, então eu posso falar. Fogo aceso ativa chamados, ativa chamados, ativa chamados. E fogo aceso faz a igreja ser igreja e ter o papel de igreja no lugar que é dela. Porque certa feita, 450 profetas de outro e Elias de um lado. O povo embaixo dizendo assim: rapaz, Deus podia mandar aqui uma praga e matar esse Acabe, esse filho do Satanás e essa filha do Satanás da Jezabel. Porque o problema de Israel é Jezabel e Acabe, não é? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mata eles. Porque eles estão desviando verba do culto de Deus e colocando verba para o culto de Baal. Era assim ou não era assim? Vocês conhecem alguma história desse jeito? Aí os profetas de Baal, tá aquela multidão e o povo, tá vendo lá? Elias está sozinho, porque Acabe matou tudo quanto é profeta. As igrejas vão fechar, não é isso? Aí Elias disse assim: o Senhor em cuja presença eu estou, faz cair fogo do céu e mostra para todo esse povo, toda essa nação, toda essa cidade, todo esse estado, todo esse país, todo esse continente, toda essa terra, que através do fogo o Senhor está demonstrando a Deus em Israel, a Deus em Ipanema, a Deus em Minas Gerais, a Deus no Brasil, a Deus na América do Sul, a Deus no continente americano, a um Deus em toda a terra é o escabelo dos seus pés. Ele é dono de tudo, seu trono não está vazio. A igreja levanta tochas de fogo acesas, porque pelo resplendor da sua presença brasas de fogo se acendem, e nós dizemos através do fogo: ele vive, está sentado no alto e sublime trono. Os serafins estão acima dele dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quanto a mim, eu nasci homem de impuros lábios, e eu habito no meio de homem de lábios impuros, mas ele tocou a minha boca com a sua tenaz e me enviou. E é por isso que eu estou de mãos erguidas dizendo de novo: eis-me aqui, envia-me a mim, porque o teu fogo pegou em mim. Tens porém isso: aborreces as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Sabe o que é nicolaítas? Segura o cinto porque vai apertar. Aperta o cinto porque vai entrar em turbulência. Nicolaítas são aqueles que dizem assim: ô irmã, deixe seu menino participar da festa junina, irmã. Seu menino vai crescer traumatizado, irmã. É só uma festinha de escola. Aí vem o diretor e fala: vale 10 pontos. Aí você diz assim: escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É festa da família. Quando? Na festa de carnaval. É para o menino ir fantasiado de Superman, Homem-Aranha, não sei o quê. Aí você fala: é cultura. Mas a cultura lá de casa é cultura santa. Esse negócio de que não tem nada a ver para os meus meninos é obra de nicolaítas. E se aborrece o coração de Deus, aborrece o meu coração também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é a capacidade de você discernir sons. E todo mundo aqui me ouve. Mas escutar é deixar com que as palavras ditas penetrem nos seus ouvidos, desçam para o seu coração, borbulhem a sua mente e desçam para o seu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí Jesus está dizendo, diante disso, você tem duas opções. Você tem ouvidos ou tem orelhas? Quem tem orelha escuta, mas quem tem ouvido ouve.
Ao que vencer, o reino do céu é tomado à força. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortaleza. Eu não consigo não. Outro dia um pregador falou assim para mim: minha filha, não precisa você servir lasanha, feijoada, tudo na mesma pregação. Não divide um pouco, você vai cansar a cabeça do povo. Mas na hora que eu abro a boca, o Espírito Santo disse: fala, então eu falo mesmo. Ao que vencer. É difícil resistir, né? Jejum, oração e Bíblia. O reino do céu é tomado à força. E essa noite o brado do Espírito Santo é: soldados! O Senhor dos exércitos passa essa noite neste lugar. Não como um visitante, mas como um general. Ele passa consertando ombreiras tortas e ombros caídos. Ele engraxa sapatos sujos e diz: vai marchar, mas vai marchar direito, vai marchar limpo. Para alguns, ele está subindo patente. Ele está dando broche novo aqui. E está dizendo: tem vaga no meu esquadrão de elite. Quer fazer parte? O treinamento é mais pesado, mas quer fazer parte? Para outros ele está trocando a espada. Para alguns ele está entregando o escudo. Afine os teus ouvidos para receber do Espírito o que Ele tem para ti hoje. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Morte, choro, tristeza e dor nunca mais resiste, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Você tem essa esperança? Morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Sabe aonde a igreja vai? Para além do rio azul. Esse pode ser o último culto. Lamparinas acesas, vestes brancas, olhos sobre a cabeça. Esse pode ser o último culto. Quem não tem azeite, de adquirir o azeite. Rápido, rápido, porque o noivo está vindo. Quem parou de jejuar, começa a jejuar amanhã, porque o noivo está chegando. Quem parou de chorar, quebrando o coração, porque Ele está às portas. Ele está vindo aí. Davi orou e disse: o Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria das tuas salvas. Deus abençoe essa casa. Eu quero te convidar a orar comigo. Tem alguém aqui nessa casa Tem alguém aqui que está com saudade de Jesus? Tem alguém aqui que não conseguiu continuar a caminhada e parou? E o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje, está sacudindo a tua alma, dizendo: você precisa voltar, filho. Você precisa voltar, filha. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus? Faz um sinal com a sua mão que alguém vai aí buscar você aonde você está. Tem alguém aqui que nunca fez uma aliança com Jesus? Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Se queres ser
feliz. A igreja ora, a igreja trabalha. Cante. Dá seu coração a Jesus. Faça um sinal com a sua mão e a igreja vai orar por você. Seu nome será escrito no livro da vida. Você sentirá na tua alma uma alegria que você nunca sentiu. Você sentirá a proximidade dele como você nunca conseguiu. Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Cristo, ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Hoje pode ser o seu último dia. A igreja ora e a igreja trabalha. Vê se tem alguém do seu lado aí, crente. Se não tem ninguém, até o final desse culto, antes que essas luzes se apaguem, você está convidado a se decidir por Jesus. Sabe por quê? Porque essa pode ser a sua última oportunidade. Porque a Bíblia diz que havia um homem que estava fazendo muitos planos, dizendo: hoje eu não posso, eu tenho uma grande colheita para fazer e vou estocar tudo. Aí alguém disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Se essa noite for a sua última noite de vida, para onde você vai? Se você não tiver uma aliança com Cristo, não vai ter o céu para você. Não se engane, é só através de Jesus. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar com a igreja. Eu quero te pedir que não peça nada, nada, nada para você, nem por ninguém. Peça somente a presença. Somente a presença. Jesus, aqui está a tua igreja. E nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ó general que sonda, ó Espírito da verdade. Nós pedimos ao Senhor que faça uma anamnese individual em cada coração, começando do meu. Nos leva mais para perto de ti, Senhor. Arde a sarça para aqueles que ainda estão desapercebidos. Oh, Espírito de Deus, se existe alguma chama fraquinha quase se apagando, ativa ela de novo. Nos leva para o secreto, nos leva para o jejum, nos leva para a oração, nos leva para perto. Oh, Espírito de Deus, precisamos de ti. Te entregamos o nosso coração e dizemos: ó, seja bem-vindo, Espírito Santo. A casa é sua, toma e faz o que precisar ser feito. Se precisar trocar janela, consertar telhado, nós estamos aqui e te pedimos: faz de novo em nosso meio o que outrora o Senhor fez no passado. E começa com cada coração inflamado pela tua presença, Espírito Santo. Tira de nós as distrações e volta a ser o nosso primeiro amor, por amor ao teu nome. É o que nós te pedimos, nos incomoda, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe essa igreja, essa casa, em nome de Jesus.